Queridos irmãos, queridas irmãs, então dando sequência a esse vídeo de número 125, Ação e Reação, livro de Chico Xavier, André Luiz. Então vamos voltar aqui umas 4, 5 linhas para darmos sequência, porque esse assunto aqui ele é muito interessante, o que para muitas pessoas é um assunto por demais polêmico, porque aqui, se você procurar, olha só, capítulo 7, Conversação Preciosa. Se você estudar esse capítulo aqui, você vai deparar abertamente com esses termos todos. Por exemplo, suicídio. Então, é um termo polêmico, mas que de certa forma muitas pessoas não gostam de tratar a respeito. E é justamente esses assuntos polêmicos, esses termos polêmicos, que nós, na doutrina espírita, devemos trabalhar em cima, justamente para que as pessoas se esclareça, para que as pessoas fiquem conhecendo esse crime contra a própria vida. Acredito que se houvesse no mundo pessoas preparadas à luz da justiça divina, à luz da doutrina dos espíritos, que abraçassem realmente a causa, que esclarecesse abertamente a humanidade, a sociedade, as famílias. Eu penso que se mais pessoas vestissem essa camisa com relação a esse assunto, diminuiria bastante esse crime contra a própria vida aqui na Terra. Mas é preciso esclarecer as pessoas à luz da doutrina dos espíritos. Com todo respeito, não venham, de certa forma, com Jung, Freud, não, porque esses psicólogos, eles prefiro nem comentar, né? À luz da doutrina dos espíritos, sim, é preciso entender uma coisa. Existe bastante pessoas preparadas nesta área que esclarece milhares de pessoas por ano. Existe sim, existe pessoas muito preparadas. Pena que eu não posso dizer o nome de algumas pessoas que eu conheço na cidade de São Paulo, principalmente. Mas é um número muito irrisório, muito insignificante perante a grandiosidade desse crime. De forma que, para você não achar que nós estamos com apologia ao suicídio, estude esse capítulo 7 aqui.
Estuda ele, ação e reação. Você vai perceber que o que nós estamos dizendo aqui, nós estamos extraindo desse capítulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas totalmente desinformadas, mas totalmente desinformadas, que só pelo fato de mim usar esse termo suicídio, eles correm lá e denunciam o vídeo. Já aconteceu isso comigo. Eles denunciam o vídeo, aí a plataforma do YouTube também, não tendo eles conhecimento à luz da justiça divina, à luz da doutrina dos espíritos, o que eles fazem? Eles deletam o vídeo. Então a única coisa que eu gostaria de pedir para você, eu não peço para você curtir, eu não peço para você divulgar, eu não peço para você se inscrever no nosso canal, eu não peço nada. A única coisa que eu peço é que antes de você denunciar esses vídeos, estude. Sabe por quê? Porque se você denuncia algo sem conhecimento de causa, você pode responder perante a providência divina, você pode responder. Porque todos os nossos atos ficam registrados na nossa consciência. Então é natural que, se você não tendo conhecimento, se você não busca conhecimento e você corre e denuncia, pode ter certeza de que um dia você responderá perante a providência divina. Porque nós estamos tratando de um assunto que está aqui dentro desse livro, ação e reação. Então, por que não denunciaram Francisco Cândido Xavier? Por que não denunciaram André Luiz? Por quê? Se está aqui dentro da obra de André Luiz com Chico Xavier, nós só estamos relendo e comentando a respeito do suicídio, que através das orientações e daquilo que nós estudamos aqui, é um crime, é um atentado contra a própria vida da pessoa, onde há necessidade de mais pessoas trabalhando em cima desses temas para que as pessoas realmente não venham a cometer um crime desse contra a própria vida. Então, antes de praticar esse ato, busque ajuda. Busque ajuda. Busque psicólogos. Busque psiquiatras. Enfim, não cometa esse crime. Né? Então, olha só para você ver aqui, ó. Olha que interessante, ó. Naturalmente, inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia, porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele através do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais. Já tratamos até aqui, né, nos vídeos anteriores, que o situarão logicamente em contato com as forças desequilibradas. Na verdade, nós estudamos e comentamos até aqui. Daqui em diante é a sequência de hoje. Com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Então, olha só aqui, ó. Sequência aqui agora, ó. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo. Olha aqui, ó. Vou tentar explicar para você.
o ministro Sanzio, ele está dizendo assim para André e para Hilário, que esse indivíduo que na existência ou nas existências anteriores, esse indivíduo que cometeu o suicídio, né? Então, ele cometeu o suicídio, permaneceu algumas décadas nas regiões umbralinas, foi resgatado, submetido a tratamentos e depois ele reencarnou. Então, ele reencarna, obviamente, tendo que passar por toda aquela provação e aquela expiação daquelas existências às quais onde ele se sucumbiu através do suicídio. Mais um outro item interessante aqui, ó. Se esse homem que desencarnou em existências passadas através do suicídio, se esse homem na atual existência não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmos, ó, não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo. O que ele está querendo dizer aqui? Se ele aqui nessa existência, se ele não houver amealhado recursos educativos, se ele não buscou se evangelizar, se ele não optou pelos desígnios de Deus, se ele não optou pela reforma íntima, pela mudança de hábito, de comportamento e de atitudes, olha aqui o que vai acontecer com ele, ó. Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, fraternidade e estudo, caridade, benevolência, indulgência para com o próximo, perdão das ofensas e também do estudo, de modo a superar a crise inevitável, da angústia, da melancolia, da ansiedade, dos transtornos neurológicos, psicológicos, o transtorno da depressão, porque é preciso entender uma coisa, que todos esses termos, angústia, melancolia, ansiedade, depressão, todos os transtornos neurológicos são indícios de que o indivíduo se encontra em meio a uma crise, onde ele precisa sim da assistência de psicólogos, ele precisa da assistência dos psiquiatras, ele precisa da assistência dos familiares, ele precisa da assistência e do amparo dos amigos. Todo mundo deve se juntar e auxiliá-lo. Aí você pode me dizer assim, mas e aqueles casos quando a pessoa está ótima, a pessoa não tem nada e que de repente a gente descobre que ela se matou? Como ajudar uma pessoa dessa? Bom, na verdade eu tenho que te dizer uma coisa. Você que pensa dessa forma, de que ela não tinha nada. Você que nunca parou para observá-la,
Você nunca parou para dar atenção a essa pessoa, você nunca quis ouvir essa pessoa, você nunca teve tempo para essa pessoa, para observar os transtornos dela. Transtornos emocionais, psicológicos, ansiedade, angústia, depressão, dificuldades em todas as áreas de relacionamento, de convívio com as pessoas. Isso tudo são indícios. Agora, é preciso ter olhos de águia para detectar nestas pessoas esse indício de que ela, mais cedo ou mais tarde, ela recorrerá ao suicídio. É preciso ter olhos de águia. Quantas pessoas, às vezes, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, o celular, por exemplo. O celular, ele tem afastado as pessoas fisicamente uma das outras. As pessoas fisicamente não estão tendo tempo umas mais para as outras fisicamente. As mães, os pais não estão tendo mais tempo para os filhos. Os filhos não estão tendo tempo mais para os pais. Os filhos não recorrem mais aos pais. Enfim, o que é uma ferramenta de progresso na mão de muitas pessoas tem se transformado no inferno, esse tal de celular. As pessoas têm sim milhões de amigos virtual ou virtuais, né? Mas eu te pergunto, você dorme com algum amigo virtual? Você não dorme. Você dorme sozinha ou sozinho. Ou você dorme ali ao lado do teu marido, ou ao lado da tua esposa, ou ali ao lado dos teus filhos, ao lado dos teus pais. Mas com quem você conversa? Com os amigos virtuais. E amigos da internet não são amigos que você possa, de certa forma, se desabafar no pé da orelha. Deitar no ombro e desabafar. Principalmente esse assunto. Então, há vamos dizer assim, uma inversão aqui na Terra, passada pelas trevas. As trevas transmitiram, as trevas divulgaram uma inversão aqui na Terra e nós, humanidade, acatamos devido à nossa falta de humildade, devido à nossa ignorância. Porque na realidade, eu te faço uma pergunta: quantos amigos você tem no teu WhatsApp, no teu Messenger e no teu Facebook, no teu Instagram e no teu Twitter? Conta para você ver. Quantos amigos ali? Aí você vai chegar à conclusão de que você tem lá 2.000, 3.000 pessoas. Aí eu te faço aquela pergunta: alguma dessas pessoas já apareceram na tua casa para poder pagar o teu aluguel, a tua energia, o teu gás, a tua água, e para te dar um ombro, um colo amigo para você desabafar a tua angústia, a tua melancolia, a tua ansiedade, a tua depressão? Então, que amigos são esses? Virtual?
Mas você está esquecendo daqueles que estão aí dentro de casa. Eu te faço mais uma vez outra pergunta. Perante todos esses que estão dentro da tua casa, hoje, por exemplo, você já chegou em algum dos que estão dentro da tua casa e já o abraçou e já disse assim: eu te amo do fundo do meu coração. Eu não sei viver sem você, minha mãe. Eu não sei viver sem você, meu filho, minha filha. Você já conseguiu fazer isso hoje? Mas por que você ainda não fez? Por causa do orgulho. Por causa do egocentrismo. Por causa do primitivismo. Enfim, há uma inversão aqui na Terra. Essa inversão implantada pelas trevas para confundir a cabeça nossa aqui na Terra. Então veja bem, se esse homem, que cometeu suicídio em outras existências, não houver amealhado recursos educativos e renovadores nessa existência, em si mesmo, pela prática da fraternidade do estudo, fraternidade e estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo. Muito dificilmente ele escapará. Agora veja bem, gente, nós estamos fazendo apologia a esse monstro que se chama suicídio? Não. Procure o livro Ação e Reação, capítulo 7º. Não sou eu que estou dizendo. É o ministro Sanzio que está dizendo a André e a Hilário. Olha aqui, Se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo nesta existência, pela prática da fraternidade do estudo, de modo a superar a crise inevitável, a crise, a angústia, a melancolia, a ansiedade, a depressão, todos os transtornos que nós trazemos, todas as crises que nós trazemos de outras existências, reflexos daqueles atos que nós praticamos, todos os transtornos neurológicos, as dificuldades que nós temos em nos relacionarmos com as pessoas, porque tem pessoas que são antissocial, tem pessoas que têm uma dificuldade imensa para se relacionar com outras pessoas, para conviver com outras pessoas. Isso é um transtorno. Transtorno característico daqueles que infringiram os desígnios de Deus em outras existências e que muitas vezes pode ter ele até se matado. Então olha só para você ver. Superar a crise inevitável muito dificilmente escapará ao suicídio de novo. Então, se o indivíduo aqui ele não se prepara, você entendeu? Se ele não amealha recursos educativos, se ele não recebe aqui instrução, se ele não se evangeliza, se as pessoas não o auxiliam, se os pais não auxiliam os filhos, se os filhos não auxiliam os pais, se os amigos não observam as atitudes, o comportamento daquelas outras pessoas, aquele indivíduo, ele recorre novamente ao suicídio. Então não existe essa de que fulano não tinha motivo nenhum para se matar e se matou. Muitas pessoas dizem isso. Gente, mas tem pessoas que dizem assim, que fulano se matou. Meu Jesus, mas por quê? Era uma pessoa tão feliz, tinha tudo,
não é? Era muito bem casado, tinha filhos, tinha bens materiais, ele tinha tudo. Por que ele se matou? Ah, ninguém sabe. Mas por que ninguém sabe? Isso é termo do desculpismo das pessoas próximas àquele que se matou e também dos amigos próximos daquele indivíduo que se matou. Porque veja bem, ninguém se mata sem um motivo. E outra coisa, o motivo ele encontra escancarado nas atitudes, no comportamento, na ética, na moral do indivíduo. Angústia, melancolia, ansiedade, dificuldades, transtornos de tudo quanto é espécie, transtornos neurológicos, aperto financeiro, enfim, mandado embora do emprego, desempregado. Isso tudo, para essas pessoas com atenuantes e agravantes de existências passadas, isso tudo é motivo. Só que essa pessoa convivia com pessoas tão insensíveis que não foram capazes de captar esse transtorno nesse indivíduo. Por isso, até os familiares ficam pasmos. Quê? Mas por que ele fez isso? Meu Deus! Era uma pessoa tão alegre, era uma pessoa tão feliz, tinha tudo. Será que ele tinha tudo mesmo? Porque se ele tivesse tudo, ele não teria se matado. Faltava ali alguma coisa. Uma mãe, uma vez, procura Chico Xavier e leva ao conhecimento dele. Chico, eu perdi o meu filho para as drogas. Abreviando a história. Depois de meia hora ali falando na cabeça do Chico, eu já perdi o meu filho, Chico. Eu já perdi o meu filho para as drogas. O que o senhor tem para me dizer? Chico apenas disse para essa mãe: ame-o. Então, gente, está faltando é amor uns para com os outros. E está sobrando internet, está sobrando rede social, está sobrando o que não presta nas redes sociais, está sobrando conversa fiada, está sobrando aqueles falsos amigos na internet, na rede social, você entendeu? Que estão preocupados com o momento ali para poder te explorar, para te enganar, para te iludir, mas isso não são amigos. Então está sobrando lixo. E o mais interessante é que é tanto lixo que muitas pessoas guardam com ele aquele lixo e não recorre àquilo que presta. Vamos para o próximo vídeo dar sequência a esse mesmo assunto.